Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Hoje a nossa palestra é sobre a bruxinha e o seu altar. Quando nós começamos o Alquimia da Bruxinha, o dia que a gente inaugurou oficialmente o Alquimia da Bruxinha, eu fiz uma palestra semelhante, mas com conteúdo diferente, porque os olhares são diferentes. Mas a palestra também não tinha as pessoas que tem hoje, então a gente reedita algumas coisas. Aliás, pouca coisa daquela outra eu coloquei agora, tá? Então, gente, vamos começar primeiro identificando o que é o altar. No caso, eu estou colocando aqui o altar e a bruxa, porque eu estou falando para as bruxinhas. No decorrer da minha palestra, da minha fala, vocês vão perceber que eu vou falar de outras pessoas, outras crenças, tá? Então, eu gostei muito dessa definição do Prieto, do Claudinei Prieto, para quem não conhece, que é um especialista na área da Wicca, um praticante da Wicca, e ele é organizador do CONARELI, que é o primeiro Congresso Nacional sobre as Religiões, que vai acontecer agora dia 16 e 17 de setembro. E nós estaremos lá com uma palestra, inclusive, tá? E aí o Prieto fala o seguinte, que o altar é o nosso portal de comunicação com os deuses, e aí a gente vê como sagrado, né? E visto como uma oferenda física e espiritual ao divino, ao sagrado, além de representar a nossa mente subconsciente. Então a gente já começa a identificar que altar é o quê? É o que está ali ou o que aquilo representa para você? Então o altar é muito mais aquilo que representa para você e a sua relação com o altar. Como é que pode representar o subconsciente? Os símbolos na sua mente, aquilo te diz alguma coisa. Não adianta você fazer um altar repleto de símbolos que não te dizem nada. Você vai ter uma dificuldade de estabelecer uma comunicação com o sagrado, porque você não se conecta emocionalmente e até racionalmente e espiritualmente, energeticamente com aqueles símbolos. Tá? Concorda comigo? Sim. O altar pode ser visto como um espaço sagrado nesse contexto? Porque nem sempre ele está num espaço sagrado, exatamente. né? Mas se ele está num local dito profano, mas o altar em si, ele é um espaço sagrado? Sim, né? Sim, por causa da comunicação, você estabelece comunicação. Lá pra frente eu vou falar até, por exemplo, existem altares montados para você fazer rituais em frente a ele. Então aí realmente ele está fazendo às vezes de um espaço sagrado. Acho que tem muito a ver com a forma como cada pessoa vai se relacionar com o seu altar, mas aquele limite, sem dúvida alguma, se ele for ativado por você, se ele tiver significado, ele é um espaço sagrado, grande ou pequeno, o que seja, né? E aí os elementos que você vai colocando vão sacralizando mais. Tudo bem? Entendido? Então, aí vamos falar de novo. Não adianta eu chegar a montar um altar lindo, maravilhoso, com coisas caríssimas, se aquilo não me diz nada, ou mesmo se eu não sei trabalhar lá ou não uso o altar, tá? Fica um canto da sala, eventualmente, até bonito, só que fica um local de decoração, não um espaço sagrado, né? No tempo e espaço. Então, aí eu falo, né? A bruxa e o mago são aqueles agentes que vão ativar os elementos que estiverem naquele altar para que ele funcione como um altar, e a ativação, ela pode ser técnica para quem domina ou mesmo devocional. Ao longo dos altares que a gente vai vendo, a gente vai ver que tem altares que eu trouxe aqui para vocês, vários, que são extremamente devocionais, nem tem elementos às vezes que a gente vai considerar técnico, tá? Funciona, tanto o altar técnico quanto o altar mais ativado devocional. Isso ainda estou falando de altar pessoal. Nossos altares. Tem Tá? como ser técnico e devocional? Na minha visão, se você usar os elementos, as direções, você está ativando, está acrescentando uma forma técnica de uso. O cristal, os elementos que você colocar ali de forma a saber o que está fazendo. Eventualmente, até uma pirâmide, um elemento radiestésico seu, você está fazendo magia técnica no seu altar. Aí não é só devocional. Não é só uma questão de fé, tá? Diferenciando para quem ainda também talvez
Então, compartilho o conceito, o que é técnico e o que é devocional. O técnico é aquele, o elemento técnico, a pessoa que vai fazer a parte técnica do altar, ela sabe o que ela está fazendo. Então, ela atua ali com uma intervenção pensada, tá? Calculada, planejada, dentro da magia que ela dispõe. A parte devocional é a sua fé, tá? A gente vê o altar, de forma geral, como um elemento mais de fé devocional do que técnico, mas não impede que existam elementos trabalhados de forma mais técnica. Qualquer local que sirva para esses propósitos, por exemplo, se fazer uma oferenda ao sagrado, vai ser considerado um altar nesse contexto ou não? Pode ser. Por exemplo, firmeza de caboclo lá do santuário. Pode ser. Pode ser considerado um altar. Se você faz uma publicação, ativação. Por exemplo, o altar cigano, quando eu fiz a minha iniciação cigana, ela falava que a gente podia ir à feira, trazer tudo, colocar no altar, tem que ser um altar grande, e deixar os alimentos ali para serem abençoados. Então você já está trabalhando, até que você vai, nem é um lugar só de oferenda, é um lugar de fé, de efetivação, mais com a ligação com a egrégora, tá? É que a gente, exatamente por isso que eu falei que eu vou trazer outros conceitos de altar. Eu falo o altar e a bruxinha, porque também a gente tem que parar de pensar que bruxa é só Wicca, que mago é só wicano. Existem magos que nem têm religião, considerando a Wicca uma religião, como a Wicca se considera também, e ela, na Inglaterra, ela já foi realmente reconhecida, mas existem magos e bruxas em qualquer religião, tá? Nem que não sigam. Então, os altares dessas pessoas serão diferentes. Tá claro? É que a gente acaba trabalhando o conceito de altar num espacinho onde eu vou e monto alguma coisa. Mas o altar deve ser mais do que isso, né? A nossa árvore lá do Caboclo Biratã, toda semana, aquilo é um altar, foi projetado com as pedras, né? Ela tem um símbolo, uma árvore de ferro, aquilo é uma coisa totalmente simbólica, porque é o Biratã mesmo, colocado na prática, então aquilo acaba tendo. Aquela vez que a gente fez a oferenda também, em todas as folhas da árvore, colocamos vela nas folhas de ferro, assim, com um espetáculo. Então a gente ativou de forma devocional, pelo nosso amor, nossa fé, nossa devoção, aí a gente ativa o altar dos caboclos, no caso do Caboclo Biratã. Tudo bem? Quais são os elementos mágicos mais tradicionais que a gente vê nos altares, tá? Então, em geral, a disposição dos elementos segue as direções, depois eu vou falar das direções, norte, sul, leste, oeste, para você fazer ali a localização do espaço sagrado, né? Você vai ter geralmente um axis mundi também, e a relação com os elementos da natureza. Geralmente, os altares, e principalmente de quem trabalha com uma coisa mais xamânica, as religiões mais Wicca, a hierosofia, o altar cigano muitas vezes trabalha direções e elementos. Vocês vão ver que vai ter altares que não vai ter muitos elementos, tá? Então a gente tem realmente elementos diferentes sendo colocados. O xamanismo vai seguir sempre a direção e elementos, a Wicca também, tá? Aí, gente, eu vou colocar para vocês 5 possibilidades diferentes de direções. E uma coisa que eu gostei muito que o Claudinei Prieto falou, é que assim, a direção, e a gente sempre fala isso também, onde eu vou colocar o fogo, a água, o ar, a terra, ele vai depender da sua forma de entender o mundo, ele vai depender da sua forma de ver o espaço onde você está e o tempo, e também vai depender muito da egrégora que você segue, e além disso, gente, considerar que assim, não existe, aqui nesse caso, o fogo só no norte, as 4 direções têm todos os elementos, tá? É uma simbologia, uma forma de fazer. O que eu vi, uma coisa muito interessante, é que existem grupos que
Provavelmente o oeste seria a água, porque Sim. o rio está aí. Eu poderia colocar a leste, a oeste, a terra, eventualmente porque tem árvore. Ao sul, no norte, desculpa, poderia colocar talvez o ar, porque tem uma clareira, e ao sul o fogo, porque o fogo de chão está atrás, entendeu? Então existem grupos que vão fundar o espaço do altar e colocar os elementos, os mágicos, estabelecendo as direções de acordo com o lugar onde eles estiverem. Tá? O que está certo, o que está errado? Olá, tudo bom? Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que faz sentido, tanto técnico quanto devocional. Se na sua cabeça técnica não faz sentido, mas seu lado devocional faz sentido, não faça, porque você vai ter ali um problema. Então, se você é mais tradicional, use o tradicional e acabou. Se você tem essa tendência de flexibilizar, flexibiliza sem culpa também, tá? Tudo bem? Então, assim, uma das possibilidades. Para o hemisfério sul, principalmente, o norte, o fogo, por causa da linha do Equador, sul, a terra, tá? Leste, ar, oeste, água. Tá? Esse é mais tradicional, ar e água no leste e oeste. Mesmo no hemisfério norte, leste e oeste geralmente segue esse padrão. Esse aí é usado pelos índios guaranis, né? Sim, eu ia falar isso. As possibilidades que o Claudinei, inclusive, coloca no livro dele, ele não põe essa. Essa é nossa, adotada pela Hierosofia. Porque a gente acrescentou o elemento da mitologia guarani, conforme o Carlos mostrou na palestra dele. Porque eles põem que do leste vem a neblina. E neblina poderia ser ali colocado como ar. Então, para nós, faz sentido. Tá? Para nós. É como a questão dos objetos no altar, né? Sim. Tem que fazer sentido para quem está usando. Para quem está usando, porque senão fica uma coisa decorativa que você vai ter medo de interagir com aquilo, porque aquilo não está fazendo sentido para você. Tá bom? Tudo bem? Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, gente, que essa é a mais seguida no hemisfério sul. Norte, terra, sul, fogo, invertido aqui. Leste e oeste, a mesma coisa, água e ar. Tá? Porque no hemisfério norte, tá invertido? Desculpa, leste, água e oeste, o ar. No hemisfério norte, a linha do Equador fica ao sul. Tudo bem? Tem a outra inversão dele. A 3, esse é igual ao nosso. Aqui está invertido norte e sul. Fogo, terra, água e ar. Vejam que vai mudando tudo, tá? Esses daqui já são mais diferentes. Norte, o fogo. Sul, o ar. Porque vem, da onde vem a interferência atmosférica, as massas de ar polar? Vem do sul, tá? A leste, a água, por causa do mar. E a oeste, terra, por causa da cadeia de montanhas e da cordilheira. Faz muito sentido, tá? Então, essa é uma adaptação para o hemisfério sul também. Não sei se no norte, em algum lugar, poderia se adaptar, ok? E aí, por fim, norte, terra, tá? Algumas pessoas dizem que indo para o norte, você tem mais porção de terra, vai sair do gelo, né? Vai entrando na terra. Sul, a água, porque também tem mar no sul, tem rios enormes no sul. Leste, fogo, onde nasce o sol. Então, aí é a questão da posição do nascer do sol. E a oeste, ar. Viram todas as possibilidades? Então, aí, se ninguém tem um altar, também pretende fazer um altar seguindo as direções, pode pensar qual mais faz sentido na sua cabeça. O pessoal que é da Hierosofia, em geral, vai trabalhar com o nosso critério, tá? Então, o nosso critério é norte, fogo, sul, terra, leste, água, o ar, por causa da neblina, e oeste, a água, tá? Posição do altar, isso é um pouco mais wicano. É a questão de o seu altar estar voltado para o norte, tá?
Aí eles colocam o norte direção, mas o que a gente teria como o norte magnético, o centro energético, né? Um ponto de energia. Eles dizem o seguinte, que ao norte, na mitologia, principalmente no hemisfério norte, eles dizem que os deuses moram no norte. Então, voltado para o norte seria a questão dos deuses. E a outra questão é que, se você considerar a Terra no norte, o ventre da deusa, que é ligado à Terra, estaria ao norte. Então, para as religiões um pouco mais matrifocais, como é o caso da Wicca, faz muito sentido estar ao norte. Diga, era a sua curiosidade? Então é isso, tá? A questão das divindades. Nós sabemos, pessoal, que é difícil um altar voltado para algum lugar, mesmo em casas grandes, porque às vezes as coisas não se encaixam. Às vezes passa ali um cano de água, às vezes você tem que pensar numa questão até estratégica do local, da vela e etc. Eu coloquei isso mais como uma curiosidade, porque é um elemento que vocês vão encontrar em algumas dos locais das bibliografias, se um dia vocês forem estudar sobre o caso, tá bom? Os instrumentos mágicos, chegamos a eles. Quais são? Eles são ligados aos elementos da natureza, tudo bem? Então nós temos para o ar, o incenso, obviamente, o atame, ou punhal, né? Pena e o sino. Na Wicca não tem sino, mas muita gente usa o sino, porque o sino faz o som, tá? Muita gente usa. Água, cálice, vinho e a própria água, né? De alguma forma, um pote, um jarro. A terra, prato, cristais, sal, areia e o pentáculo. O pentáculo é aquele pentagrama num círculo, simbolizando a terra. O Wicca trabalha bastante com esse elemento do pentáculo, simbolizando o elemento terra. E o fogo, vela, castiçal e o bastão, ou varinha mágica, tá? Dizem que a varinha mágica é um elemento em que, se você tivesse a madeira atritando, você faria fogo, por isso que eles simbolizam com o fogo. Tudo bem? Quer fazer pergunta alta? Por que eles têm a associação do pentáculo com a terra? Por causa dos elementos, né? Dos quatro elementos, mas você como força também, porque para os wiccanos esse elemento representa a sua força. Então a força vem da terra, tá? E eles veem a terra, o planeta, também como uma coisa muito da deusa, né? E os quatro elementos estão contidos na terra. Aí terra, planeta. Gente, além da questão dos instrumentos mágicos, então a hora que você for considerar os instrumentos mágicos, lembrando que ar e fogo são masculinos, terra e água mais simbolizados com o elemento feminino, tá? Então vamos pensar assim, existe um equilíbrio dos elementos em relação ao masculino e feminino. O deus e a deusa muitas vezes estão representados em altares, muitas vezes não estão representados em altares. Quando eles estão representados por altares, até esqueci de colocar um elemento ali. Você pode colocar o caldeirão como símbolo da deusa, a colher de pau como símbolo do deus, tá? Eu vou mostrar quando eu chegar no altar cigano outra variação disso, muito interessante. O sol e a lua, o sol representando o deus, a lua a deusa. Cristais, preto e branco, o preto representando a deusa, o branco representando o deus. Dourado e prateado também, faltou aqui, mas o dourado para o deus, que é sol, a lua prata para a deusa, né? E imagens mesmo, tem uns altares bem legais que tem imagens de deus e deusa e fica muito bonito. Para quem tem essa ligação, para quem aquilo não faz sentido, pode colocar a imagem, claro. Lâmina e cálice. Então, era isso que eu ia mostrar no altar cigano, a lâmina e cálice. Estraguei a surpresa. Estragou. Tem algumas literaturas que mostram que a gente pode usar vela também para representar o deus e a deusa. Por isso que eu falei, a vela dourada e prateada. Pode ser preta e branca? Pode, eu uso preto e branco normalmente, tá? Nem sempre prata e dourado são acessíveis. No final eu vou mostrar altares nossos de cerimônia, você vai ver que tem até alguns preto e branco, tem outros dourado e prateado, tá? Sem problema nenhum. É que aí estamos na simbologia do sol e da lua, né?
E aí é prática que o Deus, ou os elementos mais masculinos que estão ligados ao Deus, fiquem do lado direito do altar, para quem vê, né? E a Deus do lado esquerdo. Tá bom? O altar devocional, o que que é, gente? Então, a gente está falando de elementos do altar, de forma geral. O altar devocional, eu estou considerando aqui o seu altar pessoal. Porque você pode usar elementos técnicos nesse altar, mas esse altar é seu, é para a sua fé, é para a sua comunicação com o sagrado. Então, por mais que existam elementos técnicos, a sua fé é o que vai imperar ali, né? E você tem que usar sentido, os símbolos que façam sentidos, para você ou para a egrégora a que você pertence. Tudo bem? Então, o devocional é o nosso, pessoal, e o cerimonial é aquele que é feito para diferentes cerimônias. Lembrando que também, mesmo o seu próprio devocional, dependendo do que você vai fazer naquele dia como magia, você pode mudar os elementos do altar, tá? Então, eu vou mostrar alguns altares para vocês. Esse altar é bastante simples, olha, tem 2 velas aqui, ó, mel, dourado e prateado, tá? Tem os elementos, né? Ó, água, terra, fogo e ar, acabou. E ali um pentáculo. A terra é pentagrama. Não, a terra, Arthur, isso aqui é tipo um jarro, né? Eu fiquei observando também. Tá mais fazendo um papel, acho que de um vaso, que ele tem assim os pés, tá? Esse é um outro, eu trouxe porque eu achei interessante o fato dele ter colocado numa toalha, eu achei o altar legal. E tem um fator que eu achei bem legal também nesse altar, que é assim, ele delimitou o quadrado mais como centro, e ele colocou elementos, talvez, do próprio ritual que vai acontecer, na lateral. Eu achei bem interessante, tá? Não consegui identificar tudo o que é. Me parece que isso aqui são folhas secas, aqui é um cálice, tá? Aqui também, ele usou o mesmo elemento, um para colocar vela, e esse aqui provavelmente para colocar aros, porque o sal está no meio. A gente não consegue identificar tudo o que a pessoa está fazendo. Mas a minha referência ao ponto que eu destaco desse altar é o fato de que a pessoa usou o critério do quadrado para estabelecer o centro do altar e colocar aqui, ó, pode ver, deve ter uma oração aqui dentro de um copo. Então ele tinha outras coisas para colocar e dispôs ali ao lado sem perder se identifica que é um altar. Tá? Deve ser uma magia de prosperidade. Pelos elementos, né? Porque pelo aqui quadrado deve ter mel, também, segundo material. E aqui parece que tem mel, né? Ali folha, tá? Esse aqui é um outro, veja que eles usam pentáculos no macrocosmo e no microcosmo, né? Aqui sal, eu não consegui identificar, me pareceu... Paçoca. Sabe o que eu acho? Água, Parece mel um de líbano novo, isso né? aí. Pode ser. Para defumação, né? Aí vejam, gente, a pessoa pôs velinhas nas pontas do pentagrama. Quem é que vai falar que está errado, né? Faz sentido para a pessoa. Tem altares muito bem feitos em termos estéticos, de proporção, né? Então a pessoa vai ativar. E tem aqui, ó, dourado e prateado de novo, tá? São elementos que se repetem muito. Outro altar que trabalha bastante bem a proporção, apesar de que na Wicca o caldeirão ficaria sempre ao centro, a pessoa colocou, talvez vai fazer alguma coisa ali, o pentáculo com um cristal em cima, tá? Aí vejam que ele pôs a vela Deus e Deus, um cálice para o Deus e para a deusa, e os seus elementos ali, simples, um altar simples, não tem nem toalha esse. Ele está na madeira, bonito, um altar bem constituído, tá? O que a gente está vendo são as diferenças da forma das pessoas montarem os seus próprios altares. Esse aqui já está bem mais ocupado no espaço, e vejo que é um altar de trabalho mesmo, porque tem fotografias. Então, aí, aqui provavelmente são elementos técnicos, Arthur, que a pessoa vai pondo por causa dos cristais, do número de coisas que tem aqui. Olha,
Aqui, provavelmente, Mel, está representando a Deus e o Deus. 2 vezes, né? E mais a vela. E mais a vela, tá? O cristal pequeno, grande e depois as velas. E ele põe vela ao lado, caldeirão, tá usando fogo, provavelmente pode ser para algum festival do fogo, então eu vou pôr o fogo ao centro, porque você vai estabelecendo o seu ritual de acordo com aquilo que você vai trabalhar, né? Se eu vou trabalhar, por exemplo, um festival de fogo ou o elemento fogo, aí eu posso colocar, sem dúvida nenhuma, o elemento fogo no meio, tá? Vocês estão entendendo? Tudo bem, gente? Para quem nunca assistiu a palestra, esse é muito fofo. Eu achei lindo, lindo. Eu achei uma fofura. Muito bem feito e a proporção dele é muito legal. Então vejam, gente, eles colocaram norte, sul, leste, oeste, mas colocou uma velinha aqui, uma velinha aqui, em coisas iguais. Me deu a impressão que as pessoas que montaram esse altar têm muito senso estético e quiseram manter um equilíbrio mesmo de tamanho e tudo mais, tá? Essa taça de pedra é um espetáculo, é muito lindo. E é numa casa que tem carpete, ó, tá vendo? Então é dentro de algum lugar, no altar fora. E aqui, gente, a imagem da deusa, a imagem do Deus. Já trabalhou imagem e não colocou vela prateada ou dourada, colocou vela branca para os dois. Porque está usando aquela velinha de rechão, está usando vela grande. Talvez até por ser um apartamento, um cuidado com a questão da vela palito, de repente cair e queimar, tá? É uma possibilidade. E ficou extremamente gracioso. Ok? Dá pra ver que não tem criança. Ô, Emily, você sabe fazer esse bastão aí? Eu tava dando isso. Depois a gente tem várias. Outro. Tem umas coisas bem legais. Primeiro é né? meu, hein? Ó, esse aqui é um bastão duplo, né? Muito legal Tem esse 2 bastão. pontas. Tem 2 pontas. Será que isso é um galho ou é osso? Eu acho que eles aproveitaram o galho e fizeram o resto com durepox. Tá pensando. Bonito, né? Muito Ó, legal. outro altar, olha aqui. A deusa tá, e o Deus, para nós, estaria invertido aqui, para a pessoa fez sentido, tá? Mas ambos foram representados com o sol, não é sol e lua, só que fez preto e dourado, tá? Aqui, eu olhei, não consegui identificar bem. Aqui é um cristal, Arthur, tá? É um cristalzão. Eu achei legal. A fonte, tá vendo, ó? O punhal, a taça. Então, os elementos são aqui. A pessoa pôs pétalas de rosa amarela, não sei se vocês identificam daí. Deve estar trabalhando alguma coisa de prosperidade, pelo gerânio, é possível, e pelo amarelo, ou alguém que é muito ligado nesse tipo de magia, ou tipo mesmo de resultado, tá? Tudo bem? Sim? Uhum. Esse é o outro que trabalha Deus e deusa lá atrás, ó. Deus e deusa lá atrás, cristais, a maçã. Eu vi que esse altar era de marbon. Sendo marbon, não teria muito sentido ter as abóboras, né? Mas talvez seja uma coisa fixa ou identificaram de forma não certa. Porque a maçã faz parte também do Samaim, Samhain, que seja, tá? Então aqui, ó, eles trabalham com velas coloridas, ó, gente, possivelmente com cores dos elementos, ó, vermelho, fogo, amarelo, ar, aqui talvez a água verde ou a água no azulado, aí eu não sei qual foi o critério que a pessoa usou, o verde pode ser a água ou a terra, dependendo como a pessoa vai colocar. Mas ter azul é mais sentido se a terra. Mas parece em violeta, se for violeta aqui é mais terra e o verde ficou para água. Entendi. Tá? Parece um violeta. Então, também os elementos, ó, tem até esnuges no altar, tá vendo? Dá para ver o esnuge daí? Tem esnuges no altar. Esnuges são instrumentos da dança do ventre, que dança árabe, que você põe nos dedos e você bate assim como uma castanhola. É a castanhola árabe, tá? Nesse dedo aqui e esse. Então é um altar. Estrelas para o Deus e para a deusa. Uma mais dourada, uma mais prateada. Usando as cores sem usar a forma como um critério, tá? Porque para a pessoa faz sentido. Eu achei uma gracinha, inclusive,
Eu estudei muito, fui pegando, até porque algumas coisas me interessaram muito. Achei muito bonitinho as duas estrelas, fez uma referência alusiva. Qualquer pessoa que entenda vai olhar e vai identificar o que é aquilo, tá? Muito bem feitinho, assim. Esse, homenagem ao Sr. Arthur Egídio, um altar egípcio. Para dizer para vocês que nem sempre os altares usam os 4 elementos. Aqui é uma referência muito menos xamânica, porque o que eu falei no começo, o que é mais xamânico trabalha 4 elementos, né? Os egípcios não eram tão xamânicos assim. Então, ó, eles puseram, e ficou muito bem feito também. Aqui parece um osso, Arthur. Pode ser que tenham trabalhado os 4 elementos de forma menos, né? O livro, o chifre, aqui fogo e fogo, aqui não dá para identificar se é um sino ou se é uma fruteirinha, ok, uma coisa para colocar alguma coisa dentro, um incensário talvez, e a taça lá atrás, tá? E aqui as imagens. Deve ser esses de Osíris. E aqui Anubis, ó, tá vendo? São 3 Anubinhos. Pequenininhos virados assim. E o punhal atrás. É Anubis e Amon. Aqui embaixo. Sim. Ficou bonito, né? Por que a mão está junto com a Anubis? Deve ser alguém que morreu. Pode ser. Assim, porque tem osso, tem Anubis, tem Amon. Amon para cura. Mas pode ser um altar mais cerimonial egípcio, europeu, que já usa esses elementos, maçonaria usa esses elementos, O e aí também eles usam, eu pensei mais na magia cerimonial europeia por causa do osso do livro, tá? Eles usam muita referência egípcia, e o altar deles não é uma crítica, é só uma questão assim, é mais frio. O que é frio? Ele é mais técnico, você olha... É mais técnico, entenderam? No frio, não estou falando que não faz, mas é diferente. Que a magia cerimonial europeia, ela é bem diferente da questão xamânica, né? É outra linha. São elementos mais sofisticados, mais elaborados que eles usam. Intelectualizados, tá? Para ver o livro, né? Mas é bonito, né, Arthur? Eu peguei cursos para homenagear você. Para altar devocional, gente, pode-se ter mais de um altar. Ok? Tem gente que vai ter, e nós temos bem mais de um. Então a gente pode ter um altar de anjo de guarda, nós temos um de Deus e deusa. Você pode ter um altar de santo e santa, ou de orixá, para quem faz sentido. Um altar cigano, tá? E você pode usar os seus altares para realizar rituais. E também usar, se você não tem mais de um, tem um, hoje eu quero fazer uma homenagem aos ciganos. Você pode dispor elementos ali, sem mudar a sua simbologia, aquilo que significa para você, para trabalhar com aquela egrégora, se faz sentido. Então, os altares também são flexíveis, dependendo de como você trabalha. O que a gente procura indicar de forma técnica, eu vou falar no final isso de novo, é não misturar muita egrégora, que às vezes fica um pouco estranho. Para trabalho técnico, mas para devocional... Se aquilo faz sentido para você, é devocional. Vou mostrar vários altares misturados. Coisa de brasileiro, são umas coisas bem legais. Tudo bem? Então, esse aqui é o da loja. Então, eu tenho todos os meus altares, tenho mais esse aqui na Alquimias da Bruxinha. Representação da deusa, representação do deus, os cristais. Os elementos, terra, ali atrás, gente, do caldeirão, até por uma questão de espaço, a tábua é curta, tem uma vela, tá? Uma velinha pequena, simbolizando o fogo. Então, o fogo está lá. O caldeirão ao centro e a bruxinha sexy, simbolizando a bruxinha dona do Alquimias do Bruxinha. E o água e o ar, aqui está o incenso. Tudo bem? Simples, é a bruxinha sexy. Essa não está à venda aqui. E ela fica... como se ela estivesse saindo do caldeirão, que o caldeirão também simboliza o alquimia, uma alquimia feita no caldeirão, alquimias da bruxinha. Ela está com um livro também, né, de receitinhas, tá? Então esse é o nosso altar aqui pessoal, da loja. Ó, esse aqui é um altar totalmente de santos, católicos. Percebam, não tem vela, não tem ar, não tem água, não tem fogo, não tem ar, não tem água. Teria terra, assim, pelas flores, tá? Então,
para essa egrégora não tem a questão dos elementos nem das direções. Tem o Padre Cícero. Tem o Padre Cícero. Você vê que é uma coisa já misturada, né? Tem o Padre Cícero aqui, tem parece aqueles salmos aqui, ó, mas tem uma imagenzinha que eu não consegui identificar, aquela água de Nossa Senhora de Aparecida, né? Ó, tem umas velinhas aqui, não tá acesa, mas tem. Ou seja, gente, é um altar simples e funcional. A pessoa já deixa a vela ali para ela vir acender. Provavelmente alguém que reza todo dia e vai acender a velinha naquele dia. Tem muita gente que acende a vela, faz suas orações e apaga a vela. É muito comum para a egrégora católica acontecer isso. Tá? Não deixa aceso o tempo inteiro. Esse aqui é um altar cigano, e aí, Kiki, você acabou com a minha surpresa, tem um cálice com um punhal, simbolizando Deus e a deusa, o masculino e o feminino, aí no caso. E um altar, ó, tem um isqueiro no altar da pessoa, porque é funcional. Possivelmente a pessoa vai lá e usa mesmo o altar, não está ali para decoração. Vários incensos, Santa Saracalha ao fundo, uma cigana, um cigano. Uma vela de 7 linhas de cores, que se usa bastante para cigano também, tá? Aqui, claro, um potinho de bronze com moeda não pode faltar. O meu tá dentro, de cobre. O meu tá dentro da gaveta, a gente tem um potinho também. O cristal, tá? E aí, gente, olha aqui, né? A Comigo Ninguém Pode ao lado. A Comigo Ninguém Pode mesmo, apesar da colher pequena, né? Ao lado, para Jágua, e o Lírio da Paz ao lado também. Quer dizer, a pessoa vai trabalhando, é brasileira, deve ser. Esse é outro altar cigano. Percebam, gente, que não tem disposição de água, terra, fogo e ar, mas os elementos. O pote é igualzinho o seu de cristal, eu peguei por sua causa. A vela, cristais, água com uma flor aqui, a maçã. A vela de 7 dias, a gente está dentro de uma maçã com as fitas coloridas. Isso é muito usado para magia cigana, a maçã e as fitas coloridas, tá? A imagem de Santa Saracalha. Aqui, tá vendo, ó, um potinho? É uma essência, se passa mesmo para uma magia cigana, muitas vezes você passa a essência na imagem, ou põe um pouquinho na vela. O cigano se preocupa com essa coisa bem caprichosa na hora de fazer magia cigana, tá? Altar simples também. E tem aqui um punhalzinho cigano, tá? Aqui. Veja que não está disposto em direções, senão o punhal não estaria lá no canto, tá? Esse é um altar muito simples e deve ser de brasileiro, de anjo de guarda, porque a pessoa pôs o anjo, a vela, o cristal, a água e há uma pimenteira atrás. Quer dizer, se o anjo não segurar, a pimenta segura, né? Eu achei muito legal. Porque... O quê? Aqui, enorme, enorme. Eu falei, o Carlos vai ficar enlouquecido quando vê. Enorme. Esse desse tamanho, embaixo tem vários desse tamanho. Eu achei muito legal. Que é o típico altar de brasileiro, né? Só faltava uma figuinha ali do lado. Mas é um altar de anjo de guarda, tá? Para vocês verem que os altares devocionais não são apenas das religiões pagãs, né? Altar é altar, e é bonito, todo tipo de altar é bonito da mesma forma. Esse aqui, para satisfazer, e assim, né? O rigor estético é absoluto, os vasos são iguais, as flores na mesma proporção, né? Eu vi como sendo um altar tibetano, depois tem outro budista, tá? E um altar bem elaborado, tá? Esteticamente ele é muito agradável, né? O olhar. Mas para nós, é o que eu disse também, um altar um pouco frio às vezes. A gente está acostumado com outros elementos, um altar mais distante, porque não faz muito sentido pra gente, né? Então, é um altar de mais respeito do que fé, devoção, amor, porque a devoção é muito ligada ao amor. Aqui outro brasileiríssimo, tem o anjo de guarda aqui, com outro anjo ali, os cristalzinhos para dar um jeito,
né? As velhinhas com pimenta, maravilhoso, eu adorei isso. Aí tem o Buda com cristal já na frente também para ajudar. E aqui tem um anjinho, outro anjinho, gente. Isso aqui eu não consegui identificar, é uma imagenzinha. Então, olha, se não for brasileiro, a pessoa tem espírito de brasileiro, porque a gente já reza para tudo, né? Põe a vela com a pimenta, já põe o anjo com o Buda, tá tudo resolvido. Pessoal, se para a pessoa faz sentido, tá perfeito, tá? Não tem nenhum problema. Tem outro, parece um que você tinha agora, vai parecer. Olha aqui. Ó, o Buda tá lá em cima, né? Não, é Buda mesmo, né? Eu reconheci como Buda. Aqui, Krishna. Eu tenho essa imagem. Eu sei, aqui tem um São Francisco de Assis, que é uma coisa maravilhosa. Aqui já tem uma velhinha colorida. Aqui tem os budinhas, aqui um cristal. Flor de lótus. A flor de lótus, quer dizer, tem uma inspiração mais oriental, mas deve ser de brasileiro que gosta do São Francisco. Tem uma japamala ali, ó. Tem uma japamala aqui, né? E aqui também. É uma japa. E aqui, ó, parece, porque, ó, Krishna é hinduísta. Aqui é budista, então eu falei, tem uma inspiração mais oriental, mas já não é a mesma religião. O Arcanjo Miguel, esqueci desse fato, com o São Francisco. Então a pessoa fez assim, tipo, metade Oriente, metade Ocidente, né? Concentra ali no anjo. E o anjo com o Buda, então ele deve se entender, né? Põe ali, ó, você conversa um com o outro. Amei esse altar, eu achei muito legal e vou dizer pra vocês, há 10 anos atrás eu ficaria extremamente brava com esse altar. Como que a pessoa faz um negócio desse? A pessoa tem que se definir, ou é pra lá, ou é pra cá. Aí como a vida e a idade ajudam, e as essências herbóreas também ajudam, né? Eu fiquei mais afro nesse sentido do sincretismo. E eu apreciei, achei bonito, né, essa questão, porque como é que a gente pode dizer o que é certo ou o que é errado no sentido para o outro? Não posso dizer, esse altar está errado. Se a pessoa que fez, ela tem fé naquilo, faz sentido para ela, como que você vai e interfere? Eu era super purista, ou é A ou é B, tá? E aí a gente vai entendendo que não é para ser assim, dá para respeitar o outro. Porque é o que a gente tenta falar da intolerância religiosa. Gente, essa pessoa, com certeza, não é uma pessoa que tenha intolerância religiosa por ninguém, porque a pessoa mesmo pôs Buda, Krishna, o Arcanjo Miguel e o São Francisco. Ela deve achar lindo o que o Papa fala, ela deve gostar do Lama, do Dalai Lama, né? Ela adora os animais por causa de São Francisco. A pessoa está de bem com a vida. O que mais se quer na vida? Tá? De repente, um dos outros altares lindos e únicos de egrégora, a pessoa é preconceituosa, é crítica em relação aos outros, tá? Então, eu gostei demais dessa experiência de procurar altares diferentes. Oi? O altar devocional, gente, no caso aquele seu, voltando para o conceito do devocional que fui eu que mais ou menos fiz essa diferença, que é seu, ele pode ser familiar. Por exemplo, o Carlos e eu temos um altar nosso, do casal. É o altar do casal. Tem o Deus e a Deusa, tem alguns cristais, coisas que fazem sentido porque assim, o casamento transforma as duas personalidades num conjunto único, né? Vamos dizer assim, o yin e o yang. Então, existe uma unidade ali. Não vira, na nossa concepção, o mesmo corpo e a mesma carne, mas vira sim uma unidade, é um yin e um yang, não é a mesma, tem as suas diferenças. Mas o casal pode se cuidar também, cuidando do seu próprio altar. E também existem altares de os altares de grupos, às vezes familiares, a família tem um altar. E no caso de egrégoras, você tem um altar de grupo, que é um altar para todos, são os templos dos templos religiosos. Ficou claro o que eu falei? Né? Então as pessoas criam os seus altares. Então o altar do Instituto Biratã não é meio do Carlos. O altar do Instituto Biratã é de todos os violonofistas. Tá certo? Então esse é o nosso altar.
da primeira reforma. Tá faltando um monte de imagem aí, né? Já tem, tá faltando Ossan, tá faltando Logumedé, que entraram ali, tá? Tem outros objetos, mas esse aqui é um altar de grupo. Para que eu trouxe? É um altar de grupo. É um altar de grupo que trabalha muito mais a questão dos símbolos de cada uma dessas imagens frente aos frequentadores, as pessoas que têm fé. Então não é o altar xamânico que segue direções, tá? E nem os elementos, tá claro? Porque é um altar de uma religião. O meu altar pessoal segue direções e elementos. O altar da Alquimia da Bruxinha segue direções e elementos. Tudo bem? O altar cerimonial. Então tem o devocional, que é individual ou de grupo. Tem o altar cerimonial, que eu fiz essa divisão para a gente poder entender que ele é montado de acordo com o tipo de cerimônia. Então ele tem uma base, só que depende da cerimônia, os elementos vão ser alterados. Tudo bem? Todos que eu vou mostrar agora, que eu me lembro, são nossos, montados por mim, tá? Então, um muito simples, que foi de uma lua nova que a gente fez em junho. Então, simples de tudo, gente, ó, mel, vela preta, lua, sol, água, ar, terra, ali tem arroz e a maçã simbolizando terra, e o fogo desse lado, tá? E como eu sou muito chata, a garrafa de vinho eu pus uma coisa, né? Garrafa de vinho com marca aparecendo, não tem cabimento. E esse daqui, vocês vão ver esse caderno em vários dos altares, se não todos, vários dos meus altares. Por quê? Porque é o livro onde eu escrevo os rituais. Quando eu vou fazer o ritual, ou batizado, ou casamento, ele está anotado no livro. Eu escrevo eu anoto no meu livro, né? É o livro ritualístico da Hierosofia. Então, ele está ali. Por quê? Porque você consulta o roteiro, não tem problema nenhum estar ali aberto para as pessoas verem o que vai acontecer, o roteiro da cerimônia, tá? Esse é bem simples. Foi antes da inauguração do santuário? Não, foi antes sim. Tá faltando pedra, ainda tem pedra em cima que a gente pôs quando foi inaugurar o santuário. Mas o lugar é maravilhoso e lindo do mesmo jeito, né? Esse aqui foi o primeiro festival que a gente fez, o Festival Pagão, em 2012. Aí vejam, gente, que era um festival pagão para as deusas da água. Teve esse nome. Então, isso aqui que vocês estão vendo dourado estava cheio de água. Porque era o centro daquela cerimônia, do festival, era as deusas da água. Tudo bem? Então, ele está ao centro, o cálice está aqui, tinha acabado a vela, isso foi no dia seguinte, tá? E aí, gente, aqui eu não trabalhei os elementos água, terra, fogo e ar. Era a deusa, a água, para devoção, e não tinha os elementos. E as flores todas, porque seria mais uma oferenda para a deusa, e quando a gente oferenda a deusa, a gente também oferenda o Deus, né? Existe uma sinergia entre eles. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Esse é um dos altares, assim, ficou muito bonito. Tem outros bem interessantes. Ali no Alguidar tem o quê? Aqui, Gabriele, as oferendas para Oxum que fizeram, tá? Os Alguidares. Cada pessoa que foi, levou flores. Então, essas flores não são nossas só. Todo mundo que foi muita gente no primeiro festival, levou flores e a gente oferendou. Daí eu tirei os elementais, né? Mas as flores ficaram lá. Vejam que são diferentes tipos de flores. São 5 vasos de flores que tinha lá. Mas o que eu quero destacar do elemento é a água como um elemento central, tomando conta ali daquele altar cerimonial. Tá? Esse daqui das bodas da minha sogra, é a mesma montagem da chamada da palestra, mas em outro ângulo, tá? Então a gente tem aqui atrás um rio, deusa e Deus. Olha ali meu livrinho de novo, tá? Água e ar, terra no sal,
e o fogo, a vela, e a vela vermelha para simbolizar mais o elemento fogo. Aqui ao lado é uma mistura, um preparado que eu fiz para que eles utilizassem como uma bênção para o casal, tá? Seguindo o que a gente recebeu no nosso casamento também. E aí o que tem dentro é uma coisa mais minha, de sacerdotisa, ao preparar. E por que que a gente usou assim? Porque nós abençoamos o casal com todos os elementos. Então o sal foi utilizado para jogar em volta do casal, fazer o círculo, o incenso, a água e o fogo. Por isso tem bastante vela lá atrás para, vai pôr fogo neles, né? Para passar em volta deles, abençoando a união com o fogo. Tudo bem? Então não existe um centro nesse altar. Existem os elementos que foram a motivação para a bênção do casal. Tá? Ficou lindo esse, né? As fotos, quem quiser, no site do Instituto Biratã tem as fotos dessas bodas. Ficaram muito bonitos. Dia maravilhoso, a decoração ficou bem bonita também. Esse daqui é de um batizado, gente. Essas mãozinhas que estão vendo sou eu e o Carlos, né? De novo lá no Instituto. Aí, os elementos, olha lá meu livrinho de novo. Então, se vejam, é o que eu disse, tem que ser usado. Você não usa, é um objeto decorativo, tá? Terra, fogo, água e ar, o incenso, o porta-incenso. E esse para batizado tem a questão das quartinhas, que é um elemento afro, a nossa religião é afro-brasileira, que as bogiadas, eram duas meninas sendo batizadas, elas estão sob o altar. Então, a formação é semelhante à das bodas, com outro elemento por se tratar de um batizado. Tá bom? Só pra gente, então, o cerimonial, o altar cerimonial, ele pode ter um eixo central. Para nós, sempre Deus e deusa vai existir, pode nem ser o mesmo castiçal, muda às vezes. Deus e deusa sempre vai existir. Em geral, a gente põe todos os elementos. Só aquele que era da água, que ela ficou mais como central, tá? Esse aqui é o das nossas bodas. E aí tem elementos também bem interessantes. Ó, de novo, gente. Deus e deusa. Aí, ó, não estava preto e branco, estava dourado e prateado, né? Água, ar, terra, o fogo. Isto aqui que vocês estão vendo é um cristal enorme. Por quê? Porque eram 15 anos de casado, bodas de cristal. Então, a gente tinha esse cristal, eu ganhei de presente da Gabriele, inclusive de aniversário. E aí o cristal foi utilizado no decorrer da cerimônia para ser imantado com a energia das pessoas cantando a música que para nós tem a ver, simbolizando Deus e a deusa. Então a gente segurou e as pessoas todas no círculo também deram as mãos e a gente canalizando para poder até energizar o nosso próprio cristal. Era assim, é assim, né? Enorme, tá? Estes pratos, estão vendo, gente? São 2 pratos e eles têm vários coisas, no caso fruta seca, porque fazia parte do cardápio das bodas, fruta seca, eles foram oferecidos para os nossos ancestrais. Então, aquele lá, os meus, no lado da deusa, o do Carlos, do Deus. Então, são pratos semelhantes, tá? Para criar um equilíbrio. E aí, aqui vocês estão vendo uma coisinha? Meu caderno tá faltando, né? Cadê o caderno dela? Não tá aí. Mas tá ali. Eu copiei do caderno, digitei grande, tem uma colinha aqui, tá? Atrás ali. Porque faz parte de uma cerimônia, inclusive, como sendo bodas minhas do Carlos, quem é que ia fazer? Então, quem fez a cerimônia foi o Arthur e o Alan. E aí tinha que ter uma colinha para eles poderem realizar a cerimônia. Tá? Quem estava lá, o Hélio está até com cara de emocionado, foi realmente muito legal. Acho que também tem no site fotos, se alguém quiser olhar. E aqui a flor embaixo que a gente ganhou, levou toda a formação mais xamânica de altares e tudo, tende a ser às vezes muito simples. Os elementos são simples para que façam sentido para a maioria das pessoas que estiverem ali. Então, assim, o altar cerimonial,
principalmente quando tem pessoas que não fazem parte da religião, quanto mais simples ele for, mais a pessoa vai se identificar, porque ela conhece aqueles elementos que estiverem ali. Se eu puser muita coisa, é uma preocupação que eu tenho, eu pessoalmente, quando eu vou montar um altar, é assim, por exemplo, nas bodas da minha sogra é a mesma coisa. As pessoas vão, se elas veem coisas muito diferentes, elas não reconhecem aquele como sendo realmente o altar. A pessoa não está legitimando essa cerimônia, né? Então o convidado legitima também a cerimônia. Como que ele vai legitimar? Identificando, eu entendi, aquilo é a vela, aquilo é um incenso, é sal, percebe? Se tem elementos simples, as pessoas se sentem fazendo parte. Porque as cerimônias religiosas, a partir do momento em que elas são abertas para as pessoas que não são daquela fé, elas podem ser acolhedoras. E não deixar a pessoa perdida ou até com medo. Fato é, né? Quando você é convidado para uma cerimônia de uma religião que você não conhece, você tem um receio, não sabe o que vai encontrar, nem se você vai ser bem aceito, né? De qualquer religião. Sendo uma religião afro, piorou. Vai ter, será que sacrifício e tal. Se eu chego e vejo um altar simples, eu começo a entender, não é tudo isso que eu pensava. E para quem já participou das nossas cerimônias com gente que não nos conhecia, percebe que as pessoas chegam muito reticentes e vão embora se sentindo, mas não é isso bem que eu pensei e tal, né? E toda a cerimônia deve ser pensada nesse sentido, e o altar é o centro, ele é a comunicação com o sagrado. Então ele também pode ser inclusivo nesse momento, né? Tá? Porque é difícil esquecer um altar bonito para quem gosta, eu que gosto. E aí, enfim, né? Falei. De novo, os altares devem fazer sentido simbolicamente ou como comunicação com o sagrado. E aí, a única coisa para falar, gente, quando você tem um objetivo técnico, qualquer altar, fazer um ritual, alguma coisa, você deve procurar observar as direções, os elementos e a egrégora que você está usando, né? Aquele altar muito legal oriental, com São Francisco, com o anjo, ele é muito legal para devoção. Se eu fosse fazer uma magia mais técnica, poderia ficar um pouco confuso por causa da diversidade de egrégoras, tá? Aí naquele momento você pode retira ou centraliza, que nem aquele que fez com a toalha, deixa como um elemento mais secundário e centraliza o que você está fazendo naquele momento, tá? Porque às vezes as pessoas não têm condição de ter vários altares e nem dão conta de todos, certo? Entenderam? Então, gostar do seu altar, cuidar do seu altar é difícil, o meu também, eu vou lá, acendo a vela, ela apaga, eu vou, acendo e tal, a gente criar uma relação mínima para que ele seja uma comunicação com o sagrado. E sendo uma comunicação com o sagrado, além dele ser um espaço sagrado, ele se torna um portal de comunicação, onde você também, além de enviar suas mensagens, você pode receber mensagens do sagrado para você, tá? Então vamos só para finalizar, tem gente que nunca veio, talvez o devocional é sua fé, você vai lá, você reza, pede conselho, né, pede coisa. O técnico é quando você vai realizar uma magia. Aí para a magia, a gente recomenda que tenha alguns elementos mais técnicos para a magia funcionar, tá? Senão, às vezes vai ficar uma magia que pode ficar um pouco manca, né? Tá? Ok? Alguém tem uma pergunta? Não. Cadê? Então tá, gente. Gratidão pela presença. A semana que vem, primeiro domingo do mês de setembro, é o Dia Mundial da Deusa. Nós não faremos ritual aberto para a deusa no dia 4, mas nós faremos uma homenagem no dia 2. Ou seja, dia 2 tem uma palestra comigo, a deusa do sagrado feminino. Acabada a palestra, nós vamos fazer uma apresentação da dança da lua ali fora, na sequência, tá? Aproveitando as pessoas que vêm para a palestra. Domingo às vezes é um pouco complicado, por inúmeros fatores, e eu quero fazer uma coisa pessoal no dia da deusa. Então a gente vai
montar aqui. Por quê? Porque a dança da lua é a dança que foi criada por mim exatamente para a gente conseguir expressar a nossa devoção pela deusa, né? Claro que tem elementos técnicos de dança, porque eu tenho que aprender a movimentar meu corpo para que meu corpo faça aquilo que eu gostaria de fazer quando naquele sentimento. Então, se eu estou feliz, eu abro o braço, se eu estou triste, eu fecho o braço, mas se eu não sei abrir o braço, se eu não sei fechar o braço, né? Eu não consigo dançar. Então, não formamos bailarinas, formamos mulheres que queiram também homenagear a deusa de fora, né, a deusa externa, com a sua deusa interior dançando. Então todos estão convidados e depois a gente também vai postar no YouTube. Precisa treinar, hein, Felipe? Tá bom? Olha, aqui tá lá. É uma surpresa. Então, gente, gratidão pela presença. Obrigada. Eu costumo acabar todas as minhas aulas de Conexão da Lua dizendo a seguinte coisa, né? Eu estou na deusa e a deusa está em mim. Tá? Então, muito obrigada. Até a semana que vem.